Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma publicação do nosso programa Código de Defesa do Consumidor, tintim por tintim. E hoje abordaremos com vocês o artigo 3º que fala sobre fornecedor, produto e serviços. Eu vou dividir ele em duas partes. Vou falar primeiro sobre o caput, que fala sobre a definição de fornecedor, e depois nós falamos sobre a definição de produto ou serviço. Vamos lá. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Percebam que o Código de Defesa do Consumidor ele não poupou. O que é que ele fez? Ele colocou nesta cadeia, nesta definição de fornecedor, todas aquelas figuras responsáveis desde a criação de um produto ou serviço até a sua efetiva comercialização, quando aquele produto chega nas mãos do consumidor. Então percebam, todas aquelas figuras que fabricam, que constroem, que idealizam. Então começa com a pessoa que idealiza, transforma, fabrica, a pessoa que importa ou exporta, a pessoa que comercializa, todas aquelas pessoas, a pessoa que distribui, todas elas serão consideradas fornecedoras. Isso vai ser muito importante que você fixe em mente quando a gente estudar o artigo 18, que trata sobre as responsabilidades civis na relação de consumo. Então, por hora, o que você precisa saber sobre fornecedor é que todas as pessoas que compõem esta cadeia, elas são consideradas fornecedoras. E percebam, estas pessoas elas precisam exercer esta atividade com habitualidade. Habitualidade é a palavra-chave que você precisa decorar para caracterizar fornecedor. Não pode ser um trabalho eventual e não pode ser um trabalho esporádico. Ele precisa ser regular. Beleza? A segunda parte do nosso código fala sobre produto e serviço e eu vou ler os parágrafos. Parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Percebam que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele não trouxe expressamente a definição de relação de consumo. Então perceba que ele não trouxe para a gente uma definição de relação de consumo. Por outro lado, ele trouxe para a gente a definição dos elementos da relação de consumo. Que elementos são esses? Nós temos os elementos subjetivos, que nós vimos na semana passada com consumidor e agora no início desse vídeo com fornecedor. E nós temos os elementos objetivos, que são exatamente o produto e o serviço. Por produto, nós não temos mistério algum. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Quando a gente chega em serviço, a gente precisa chamar a atenção para alguns pontos específicos. Porque serviço é uma atividade que, por ela, precisa ser remunerada. Mas percebam que é uma atividade que é inserida em um mercado para consumo de algum consumidor e para que ele se utilize dessa atividade que está inserida no mercado, ele precisa pagar algum tipo de valor. Por isso, ela precisa ser remuneratória. Agora você precisa distinguir que relação de trabalho não se confunde com relação consumerista, com o serviço que é prestado na relação consumerista. E um outro ponto que nós precisamos chamar a atenção é que, de acordo com a súmula 297 do nosso STJ, as atividades bancárias também são consideradas
consumeristas, relações consumeristas, tá bom? Então fica ligado com essas considerações. Essas são as considerações do nosso artigo 3º, o caput e os seus parágrafos. No nosso próximo encontro, na nossa próxima quinta-feira, nós adentraremos nas políticas nacionais das relações de consumo. É um artigo um pouco maior e talvez a gente precise aí destrinchar este artigo em 3 ou 4 encontros. Mas a gente vai vir sim na nossa próxima aula com pelo menos o caput e pelo menos um parágrafo do artigo 4º para a gente conversar. Essas são as considerações de hoje. Obrigado por você assistir. Te espero na nossa próxima aula.